Então, repita comigo: o poder da unidade. Vamos ministrar um pouco sobre unidade aqui nessa noite. É isso que estava no meu espírito essa semana. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Jeremias 32, 39. Ele diz assim: e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos ler de novo. E lhes darei um só propósito, um só coração, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Então, se existe algo que nós precisamos guardar na vida da igreja, é a unidade. Se existe algo que você precisa guardar lá na vida da sua família, na vida da sua célula, é a unidade. A unidade é realmente algo poderoso. Você vai lembrar da ocasião em que o povo se uniu para construir a Torre de Babel. Naquela ocasião, eles queriam construir aquela torre porque eles queriam que o nome deles fosse célebre, para que o nome deles fossem reconhecidos. E Deus, olhando para aquele povo, o Senhor falou o seguinte: o povo se tornou um. Agora, nada mais poderá impedir aquilo que eles intentarem de fazer. Então, Deus falou isso para um povo que estava querendo fazer algo ruim, algo que não era da vontade de Deus. Você imagina o que Deus pode fazer através de uma célula que se tornou um, através de uma igreja que é unida, através de uma família que vive em unidade. Você sabe que a unidade, a comunhão, ela passa pelo estar juntos, mas é muito mais do que isso. É impossível você andar em unidade com quem você não está junto. Por isso, estar junto é importante, mas não basta estar junto. Não quer dizer que se eu estou junto com as pessoas, se eu estou num culto com alguém, se eu estou lá numa reunião de célula com alguém toda semana, que existe unidade entre aqueles irmãos. Unidade é ter o mesmo propósito. Por que estamos aqui? Para onde que estamos indo? Então, unidade é ter o mesmo propósito, unidade é andar no mesmo espírito, e a palavra espírito aqui tem o mesmo significado do culto passado, é quando você tem o mesmo pensamento, quando você tem o mesmo sentimento, quando você tem essa mesma intenção que outras pessoas. Unidade também nos fala do mesmo falar. Quando nós falamos a respeito das coisas de Deus, nós precisamos ter um mesmo falar. Um não pode falar uma coisa e outro falar outra. Não é assim? Às vezes lá na vida do pai e da mãe, se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O pai diz que pode fazer, a mãe diz que não pode. Como é que fica aqueles filhos ali? Ficam crianças neuróticas. Elas não sabem o que é certo. É preciso haver um mesmo falar. Na vida da igreja também é assim. O pastor não pode estar falando uma coisa e o líder de célula falando outra. Se nesses dias nós estamos fazendo um impacto, se nesses dias nós estamos fazendo lá, orando por casas de paz, se nesses dias nós estamos evangelizando, você não pode falar outra coisa, não pode ter outro falar. Ah, não, sabe que o pastor está lá, mas nós aqui é um tempo de comunhão, irmãos, é muita comunhão. Não, nós temos que ter o mesmo falar, isso nos fala de unidade. Amém, irmãos? Então, tudo que o diabo faz na vida da igreja, na vida de uma família, é para destruir com a unidade que há entre nós. É isso, o diabo trabalha para isso. Nós, no entanto, nós precisamos ficar sensíveis, tanto aquilo que coopera para que sejamos unidos, tanto quanto aquilo que vem para destruir com a unidade. Nós temos que ser sensíveis, perceber, não, calma aí, essa atitude aqui não está contribuindo para a unidade do corpo de Cristo, então nós vamos
retirar ela. Não, mas isso aqui coopera para a unidade do corpo. Então vamos investir aqui. Glória a Deus. Eu queria usar aqui uma passagem do apóstolo Paulo, está lá em Filipenses 2, do 1 ao 4, para nós falarmos aqui a respeito da unidade. Filipenses 2, do 1 ao 4. Vou esperar um pouquinho para você acessar ou abrir, né, a sua Bíblia. Filipenses 2, do 1 ao 4. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, eu queria chamar a sua atenção aqui, que essa palavra se há, pois, ela pode ser lida como visto que há em nós. Tá bom? Então, vamos ler assim agora? Visto que há em nós, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, visto que há em nós alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Então Paulo está dizendo, tudo isso já há em você que nasceu de novo, tudo isso já nos foi liberado em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui são fundamentos, é uma base sólida para a unidade. Todas essas coisas aqui. Se há, pois, exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito e entranhados afetos de misericórdia. Misericórdia pode ser traduzida por compaixão e perdão. Aí o apóstolo continua, falando aqui a respeito de algumas coisas práticas agora. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, ou seja, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Os irmãos estão fazendo maturidade. O que a alma é? Representa o que? A nossa alma. A mente, a vontade, as emoções. Aí Paulo está dizendo que unidade tem a ver com isso. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, essa passagem aqui é um complemento. Vem um pouquinho antes daquela que eu ministrei aqui domingo passado. Então, quero ver com você aqui, em primeiro lugar, esses fundamentos para a unidade. Vamos a eles? O primeiro, está lá no versículo 1. Paulo diz que nós somos capacitados a exortar em Cristo. Diga assim, eu sou capacitado a exortar em Cristo Jesus. Eu sei que essa palavra, geralmente os irmãos, quando ouvem essa palavra, você pensa em repreender alguém, você chamando a atenção de alguém, sendo muito duro com alguém. Mas essa palavra exortar, para que você entenda melhor o que significa essa palavra, ela pode ser traduzida por encorajar. Você entende? Então, porque não adianta nada você exortar alguém e você perder aquela pessoa não se arrepender, aquela pessoa não reconhecer, né, a sua falha, o seu erro. Então, exortar, em última análise, é encorajar. Exortar é corrigir de forma instrutiva, construtiva. Deus capacitou você para que haja unidade. Nós precisamos exortar uns aos outros em amor. É preciso exortar, é preciso encorajar os irmãos, é preciso alertar os irmãos diante de um erro, diante de um caminho que não é bom. Nós não podemos ser influenciados por esse politicamente correto que tem aí fora, né? Que diz que se você ama, você tem que ficar concordando o tempo todo com as pessoas a respeito de tudo. Isso não é verdade. Não é verdade, isso é realmente algo do diabo.
Deus capacitou você em Cristo Jesus para exortar, para consolar. Sempre haverá uma palavra de vida aí no seu espírito, para que possa ser traduzida pelos seus lábios, para encorajar, para exortar alguém. Outra coisa, você nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. Em qualquer circunstância. Lá em Mateus 28, 19, diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E no final Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você nunca estará sozinho. A humildade é o caminho para você superar o desânimo. A humildade é o caminho para você superar as circunstâncias. Por quê? Porque só consegue ser exortado, só consegue ser encorajado aquele que é humilde. Por quê? Porque quem não é humilde, ele já sai rebatendo. Então alguém chega para a pessoa e diz: olha, queria em amor, queria te falar isso, tá? Queria dizer que essa atitude não é uma atitude coerente com o homem de Deus que tu é, com a mulher de Deus, mas quem não é humilde não está aberto a ouvir. Ele vai dizer: mas tu também tem falhas, tu também tem erros. Não é assim? Então quem passa o ridículo é quem afastou todo mundo de perto dele e agora ninguém mais o exorta em amor, ninguém mais agora tem coragem de dar uma palavra ali de encorajamento de vida, porque aquela pessoa está sempre fechada para tudo. Então você precisa, o seu crescimento depende disso, de pessoas que amam você o suficiente para lhe falar a verdade. Para quem você murcha as orelhas, que nem diz o ditado? Tem alguém? Tem que ter. Tem que ter. Nós precisamos ter pessoas que, ao vir falar conosco, nós tomamos aquela atitude de ouvir, de baixar a cabeça e ouvir, deixar Deus falar, deixar Deus nos encorajar, deixar Deus mudar a nossa história, nosso pensamento. Amém? Porque às vezes diante do desânimo, o que o mundo quer fazer? Diante do desânimo, muitas vezes o mundo quer o quê? Consolar as pessoas de que forma? Dizendo para elas o quanto que elas são coitadinhas, realmente você sofre muito, olha, eu tenho pena de você. Mas sabe o que a Bíblia diz? Diga ao fraco, eu sou forte. É isso que a Bíblia diz. Você não foi chamado para consolar ninguém desse jeito. Você tem que consolar dizendo: olha, você pode estar sentindo isso, mas você não é isso. Você pode estar vendo essa circunstância aqui, mas a realidade no mundo do Espírito não é essa. A realidade é essa daqui. Você pode estar agindo dessa forma, você pode estar aí no pecado, mas eu sei, você nasceu de novo, você não se sente bem aí nesse lugar. Você é filho, você é amado pelo Senhor. Você entendeu? Não adianta você chegar lá e dizer: olha, não é fácil, a gente peca mesmo. Então você vai cair no pecado mesmo. Não, isso não consola ninguém. Não é essa a forma de exortar. Amém? Então, por outro lado, pelo poder do Espírito, você é capacitado a encorajar aquele que está desanimado também. Então você tem irmãos que são instrumentos nas mãos de Deus para encorajar você, para exortar você, mas você também é esse instrumento nas mãos de Deus. Você, todos nós somos capacitados a isso. Só pode haver unidade quando nós temos um ambiente assim. É para isso que nós precisamos andar. É para esse ambiente. Não pode haver ninguém no nosso meio que tenha aquela postura: não, ninguém fala nada para mim, porque eu não ouço ninguém. Não, essa não é a postura de um filho de Deus, muito menos no corpo de Cristo. Não pode ter ninguém no nosso meio dessa forma. Nem o pastor. Eu também preciso estar aberto a ser exortado, confrontado, encorajado pelos irmãos. Amém? Essa é a primeira base que o apóstolo Paulo nos dá aqui para a unidade.
somos capacitados a exortar em Cristo. A segunda base é o amor de Deus que nos anima. É isso que o apóstolo Paulo diz. A certeza do amor de Deus é que nos conduz para o avanço e para conquistas. Você só pode investir em outra pessoa quando você se sente amado. Quando você se sente seguro. Pessoas que não se sentem amadas são pessoas inseguras. Uma pessoa insegura não pode investir completamente em outros. Um pai, uma mãe inseguro não pode investir de uma forma completa nos seus filhos. Por quê? Porque ele vai querer criar sempre uma dependência nos filhos dele. Isso é muito ruim. Pessoas que se sentem amadas transmitem amor. Pessoas que se sentem feridas ferem outras. Sabia disso? Então Paulo diz que a base da unidade é o amor. Lá em Romanos 8,39, o apóstolo diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada do que você faça altera o amor de Deus por você. Muitas vezes estão pensando: mas eu já fiz tanta coisa, pastor, sei que Deus me ama. Não, o amor de Deus é incondicional para com seus filhos. Incondicional, para com todos os filhos, o amor dele é incondicional. A outra base que o apóstolo nos dá, aqui em Filipenses, é que temos comunhão com o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ou seja, o Espírito Santo veio habitar no seu Espírito e você pode desfrutar agora de comunhão com o Espírito de Deus. É impossível nós vivermos em unidade se não somos cheios do Espírito. Não há unidade no meio de pessoas carnais. Você entendeu? Não há unidade no meio dos carnais. Porque o carnal, ele quer o quê? Ele quer aparecer. Então, o carnal, ele está em busca de título. E aí o que acontece? Quando ele consegue o título, vem a soberba. Se ele não consegue o título, vem a divisão. Você entende? Então nunca há unidade entre os carnais. Só pode haver unidade, só pode haver o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo falar, o mesmo caminhar naqueles que são cheios do Espírito de Deus, aqueles que têm a mente de Cristo. Essa é outra base. Precisamos ser cheios do Espírito. Na medida que você cresce em comunhão com o Espírito, você cresce em comunhão com os seus irmãos. Você sabia disso? Você não pode separar essas duas coisas nunca. Você não pode dizer que me ama e não ama a minha esposa, não ama a minha filha. Se você quer me amar, você vai ter que amar elas junto também. Você entende? Elas fazem parte de mim. Você não pode dizer que ama a Deus e não ama a sua igreja, não ama a sua noiva. Então tem gente que diz: eu tenho comunhão com Deus, mas é eu e eu, né? Minha comunhão com Deus, as minhas orações. Não é uma realidade. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais unidade você tem com o corpo de Cristo. Mais você está com os irmãos, mais você tem prazer de estar com o corpo de Cristo. É o termômetro da nossa intimidade com o Senhor. O Senhor sempre vai conduzir você para o seu corpo. Sempre. E outro fundamento aqui, último que o apóstolo nos dá, é: temos um profundo sentimento de misericórdia uns pelos outros. Então, a unidade passa por esse sentimento profundo. Misericórdia é perdão. Misericórdia nos fala de compaixão. Nós temos que estar dispostos a perdoar uns aos outros, 70 vezes 7. Precisamos ter compaixão, isso nos fala de empatia, eu me colocar no lugar do outro. Então, não pode haver nesse tempo algum irmão lá na nossa célula que está passando por alguma necessidade básica e nós indiferentes. Se ele está passando por uma necessidade, nós estamos passando, a igreja está.
Então nós precisamos ir lá de alguma forma e suprir aquela necessidade. Porque isso é empatia, esse sentimento profundo. Então Paulo diz, a unidade ela não é gerada de um dia para o outro. Por quê? Porque ela precisa também desse sentimento, Paulo se expressa como entranhas, ou seja, mais profundo do meu ser. Você não pode ter unidade com pessoas que você mal conhece. É preciso investir em relacionamentos. É preciso investir em relacionamentos duradouros. Aqui na vida da igreja, nas nossas células, no mínimo 1 ano de convivência mais próxima, mais íntima, até que a célula multiplique. Unidade. Unidade, por isso que nós não podemos desistir cedo e rápido de nenhum relacionamento. Não desista cedo de relacionamentos. São esses relacionamentos que vão trazer o melhor de Deus para você. Você não pode dizer que ama se você não tem que perdoar já. Você entende? Então o João Sabonetão gosta de dizer, eu te amo, meu amor, mas ele nem conhece teus defeitos ainda, nem teve que perdoar você uma vez ainda, 2, 3. Amor de verdade não é algo cego. Amor de verdade é quando você enxergou as falhas, os defeitos do outro, você diz, assim mesmo eu continuo amando, assim mesmo eu não desisto desse relacionamento, eu creio que ele é de Deus. Uma realidade. Às vezes eu brinco com os irmãos, né? Os irmãos seguidos ficam bravos comigo. Às vezes é porque eu não respondo o WhatsApp na hora que eles querem. Muitos irmãos ficam bravos comigo por causa disso, é incrível. Aí eu digo, ficou bravo, irmão? Fiquei bravo, chateado, pastor? Amém, então nosso relacionamento está avançando agora. Por quê? Porque se existia alguma ilusão do pastor perfeito, de algo assim, caiu por terra agora. Agora nós estamos prontos para começar a edificar algo de verdade. Porque enquanto isso não acontece, enquanto não vem a frustração, não tem que você edificar algo sólido. Porque a unidade, ela vem em relacionamentos profundos. E não é justamente esses relacionamentos que o diabo quer frustrar na sua vida? Seguido tem irmão falando, pastor, eu fui jogar bola com os irmãos, todo mundo brigou, eu sempre jogo bola com meus colegas de serviço, todo mundo incrédulo, a gente nunca briga, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado, irmão, está tudo certíssimo. Brigar, discutir é só para íntimo. Se você briga e discute com qualquer um na rua, você é barraqueira. Você é barraqueiro. Intimidade, você briga e discute só com quem é íntimo. Eu não estou lá no mercado, de repente alguém pega a minha frente, eu vou dizer, acho que o senhor se enganou, estava aqui. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou brigar com aquele cara por causa disso? Não, claro que não. Deixa ele na frente, Deus te abençoe. Você entendeu? Brigar é coisa para íntimo. Você não sai tendo atritos com tudo que é pessoa, com tudo que é gente. É por isso, os colegas de serviço não têm intimidade, então você pega leve. Mas os irmãos você já tem mais intimidade, então... Entendeu? É assim. Não que seja para você discutir no futebol, não faça isso. Mas só explicando para você. Unidade passa por relacionamentos profundos. Aí Paulo continua. Paulo começa a falar aqui a respeito de algumas atitudes práticas em relação à unidade. A partir do verso 2, o 3, ele diz assim, completai a minha alegria. Então ele fala dos fundamentos, ele diz, agora irmãos, completem a minha alegria, vivendo isso aqui, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o irmão superior a você. Então, o mesmo espírito. Então, nós somos diferentes, mas precisamos ter o mesmo espírito. Esse espírito aqui nos fala de uma postura. Um tempo atrás,
Eu estava assistindo uma reportagem e o repórter estava fazendo uma entrevista com um pastor e eu gostei muito da resposta dele. Ele falou o seguinte: por que os pastores aí da igreja falam tudo igual, tudo parecido? Eu gostei da resposta dele. Ele falou o seguinte: é porque nós temos o mesmo coração. Aí você entende? Então, Paulo diz que nós precisamos ser unidos no mesmo Espírito. Esse mesmo Espírito fala de uma postura. Você participa de uma igreja local que tem uma postura. Você, com o tempo, precisa adquirir essa mesma postura. Nós temos uma postura diante dos problemas. Você não percebeu isso? Você que anda mais tempo comigo, aqui na vida dessa igreja local, nós temos uma postura diante das crises. Por que você não tem a mesma postura? Você deveria de ter. Você tem se alimentado aqui. Nós temos uma postura em relação à família. Nós temos uma postura em relação a resolver problemas. A unidade faz com que você tenha a mesma postura. É o mesmo Espírito. Nós temos uma disposição. O Espírito fala também de disposição. Tenho disposição para evangelizar, eu tenho uma disposição para edificar a igreja. Quando nós temos o mesmo Espírito, nós temos essa mesma disposição, mesma vontade, as mesmas prioridades. Tem família que nunca adquire nada, sabe por quê? Porque não tem a mesma prioridade. Então, o esposo quer comprar algo, a esposa quer comprar não sei o quê, ele não sei, quer ir para um lado, ela quer ir para o outro, não tem as mesmas prioridades. O casal precisa... Eu sei que existe a individualidade do casal, mas é preciso ter prioridades em comuns, inclusive financeira. Enquanto não tem, não adquire nada. É preciso ter. Então, muitos são avarentos em relação à igreja, em relação ao reino de Deus. Por quê? Porque as prioridades são diferentes. Você entendeu? Se a prioridade para você é o reino de Deus, ofertar e dizimar nunca vai ser um problema para você. É uma prioridade. É uma prioridade. Quando você vai gastar algo com você, como é que é? Como? Você não poupa, né? Você dá um monte de desculpa. Eu estou precisando, afinal de contas. Você não poupa para gastar com você. Mas e quando você vai gastar com outro? Como é que é? É diferente. Você diz, não, isso aqui está muito caro. Tem que comprar um negócio mais barato. Por quê? É porque é para o outro. Isso tudo são prioridades. Prioridades. Outros nunca podem estar porque não têm a mesma disposição. Outros vivem como derrotados porque não possuem o quê? A mesma postura. Tudo isso nos fala de unidade. Diante de todas essas circunstâncias, você precisa, não estou falando isso aqui para você se sentir acusado, não. Estou falando aqui para você, diante dessas circunstâncias, você lembrar de quem? Das prioridades de Cristo. Quando você lembra da postura, das prioridades, da agenda dele, então você vai ter uma postura diferente. Paulo também diz que nós precisamos ser unidos de alma. A Bíblia diz que Jonatas e Davi, eles tinham um laço de alma. Eu sei, você que vem no encontro, você sempre quando ouve a respeito de laço de alma, você já pensa em demônios, você já pensa em algo que é ruim. Mas não é. Existe laço de alma que é ruim, existe laço de alma que é bom. Você que é casado aí, você não tem um laço de alma com a sua esposa? Espero que sim, você tem. É um laço de alma que é bom. Entende? Então, de certa forma, com aqueles que nós edificamos igreja, com aqueles que nós edificamos corpo de Cristo, você cria um laço de alma com essas pessoas. Você se importa realmente com essas pessoas. É incrível que muitas vezes os irmãos em Cristo, eles estão mais próximos do que os nossos próprios familiares de sangue. O propósito é o mesmo, nós estamos andando na mesma direção, o alvo
é o mesmo. Quando isso acontece, então nada poderá nos deter. É o que Deus diz. Não crescemos mais porque ainda precisamos crescer em unidade. Aí Paulo diz que nada façais também por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então o caminho da unidade é o caminho da cruz e a morte do ego. Precisamos estar dispostos a perder uma discussão para manter um relacionamento. Você está disposto a perder uma discussão para manter um relacionamento? Ou não? Não, minha palavra tem que ser a última. Eu tenho razão, pastor. Não, certa vez alguém falou, isso é verdade, num casamento, num relacionamento, você tem duas opções, ou ter razão ou ser feliz. Porque se você quer sempre ter a razão, você não será feliz, você não terá relacionamentos satisfatórios, você não pode ter unidade. Eu não posso andar em unidade com a equipe de líderes aqui na vida dessa igreja, se eu não estou disposto a abrir mão de alguns sonhos pessoais, de alguns sonhos egoístas, de alguns propósitos. É preciso abrir mão desse para viver esse aqui em conjunto. É assim. Isso faz parte da unidade. Paulo diz, nada façais por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade. É decidir confiar sem ficar exigindo provas o tempo todo. Abrir mão do reconhecimento, abrir mão das justificativas, porque tem gente que fica justificando o tempo todo, meu Deus, por que tantas justificativas? Esse dia eu estava conversando com alguém, e eu confrontei essa pessoa em algo, e ela começou a justificar. Eu digo, para um pouquinho, para que tanta justificativa? É tão simples você reconhecer que fez isso errado, deu. Não precisa de tudo isso. Aí a pessoa diz, é verdade. Realmente eu pisei na bola aqui, vamos embora. Mas quem vive justificando, quem vive tendo partidarismo, você tem que tirar você da equação para você ter unidade com outras pessoas. Tire você da equação. Coloque Cristo. Coloque o propósito, o corpo de Cristo em primeiro lugar. Aí vai ser tudo uma bênção, vai ser tudo maravilhoso. Então, pare de sabotar as pessoas para que tudo saia do jeito que você quer. Tá? Então, eu vou falar algo para você aqui. Imagina que você foi colocado em segundo lugar, segundo plano. Você foi rebaixado num comentário de alguém. Como é que você se sente? É desse sentimento que eu estou falando. É desse daí. Esse sentimento é o maior empecilho e o maior inimigo para você ter unidade. Para você se tornar um. Para você edificar no corpo de Cristo, numa equipe, lá na sua célula. É preciso abrir mão disso. É a morte do ego, irmãos. Você já não morreu com Cristo? A velha criatura já morreu? Já morreu ou não? Morreu? Então, a velha criatura se sente, quem já morreu se sente magoado? Não se sente, né? Quem já morreu não sente mágoa de ninguém. Sente frustrado? Não sente, a velha criatura. Se já morreu, morreu. Amém? Diga para alguém, eu dependo de você. Me importo com você. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. O que é verdadeira humildade? Para muitos, verdadeira humildade é ser o quê? Pobre. Ser desprecavido dos recursos financeiros. Então, quanto mais pobre, mais humilde. Em seguida se usa até essa expressão, né? O fulano é uma pessoa muito humilde, mas não está falando do verdadeiro significado da palavra, está dizendo que aquela pessoa tem pouco dinheiro. A verdadeira humildade não tem a ver com o bolso. A verdadeira humildade tem a ver com o seu coração. A maioria das pessoas se acham humilde. Até hoje ninguém me procurou dizendo, pastor, ora por mim, pastor, eu sou muito arrogante.
Eu tenho uma arrogância no meu coração. Ora por mim, pastor, preciso ser mais humilde. É muito difícil. Não me lembro de alguém ter procurado para pedir oração por humildade. Essa é a grande prova que a maioria também não é humilde. Porque se você se acha humilde, essa é a primeira prova de que você não é. Pessoas humildes são humildes porque não sabem que são humildes. Você não pode chegar e dizer, eu sou tão humilde que sou o mais humilde de todos vocês aqui. Hã? Como assim? Não bate, não fecha. Quem é humilde de verdade não sabe que é humilde, é por isso que ele é. Aquele que fica se achando, rapaz, eu sou humilde, nessa igreja aqui, lá na selva então. Rapaz, eu tenho uma humildade, cara, no meu coração. Isso é ego, irmão. É a prova que você não é. Você entende? Então, quantos dizem o seguinte, o meu patrão me humilhou essa semana, pastor. Mas o patrão dele simplesmente tratou ele como empregado. E ele se sentiu o quê? Se sentiu humilhado. Por que se sentiu humilhado? Porque não é humilde. Quantos se sentem humilhados quando ouvem uma verdade? Quando alguém vai lá, confronta ele, se sente humilhado, se sente rejeitado. Pois é, essa é a prova que você não é humilde. Lá em Marcos 7, 25, diz assim, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro, tendo entrado numa casa, queria que ninguém a soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Essa mulher aqui, grega, procurou Jesus, disse, olha, minha filha está endemoniada em casa, preciso que o Senhor vá lá e expulse o demônio. Aí Jesus disse, mas não é conveniente tirar a comida da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se eu dissesse isso para uma irmã hoje, o que ela ia dizer? Que, pastor? Está me chamando de cadela? É isso então? Sabia que essa igreja não era boa coisa? Bem que falavam a respeito de ti, todo mundo tinha razão. Seu grosseiro, estúpido. Eu mesmo vou para casa, vou expulsar aquele demônio, não sei, vou usar uma água benta, outra coisa, porque essas igrejas não adianta. Mas não, essa mulher aqui, qual é a atitude que ela teve? Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Isso aqui é o quê? Isso é humildade. E por causa da atitude dessa mulher, a filha foi liberta. Então, ser humilde de verdade é considerar os outros superior a si mesmo. É fácil você considerar alguém superior a você, alguém que conhece mais, alguém que tem um cargo mais elevado que o seu, alguém que é mais inteligente que você. Com essas pessoas, você lida com elas de uma forma honrosa, você pondera o que você vai falar, você serve essas pessoas. Mas a partir do momento que você olha para alguém e você vê aquela pessoa do mesmo nível que o seu, você já não consegue mais andar no Espírito de Cristo. É preciso sempre enxergar os nossos irmãos como maior do que nós mesmos. Porque o nosso Mestre, Jesus, ele veio para servir e não ser servido. Sabia disso? Ser humilde é obedecer. Só pode ser discípulo quem é humilde. Você entende? Então, quem é humilde de verdade, ele obedece. O irmão pediu lá, agora nós estamos fazendo um impacto, né? Aí o líder vai pedir, olha, queria que fosse feito assim. Mas por que não pode ser feito do meu jeito?
Por que eu não posso fazer assim, desse jeito? Por que tem que ser assim? Por que nessa igreja tem que ser assim as coisas? Não pode ser do meu jeito? Irmão, quem é humilde obedece. Simples assim. Amém. Então vamos fazer. O pastor está dizendo que amém. O pastor é mais experiente. Quantos anos aí edificando igreja? Então, pastor, eu penso que daqui a pouco poderia ser feito desse jeito, mas se o pastor pensa que tem que ser assim, então faço assim, eu vou fazer de todo o coração. Você entende? Então, é reconhecer sua posição no corpo de Cristo. Humildade é isso, é quando você reconhece sua posição no corpo de Cristo. Então, o irmão, um tempo atrás, me perguntou, pastor, eu posso, se eu ver alguma coisa errada, alguma coisa, eu posso falar, pastor, eu posso confrontar, né? Exortar? Claro, ninguém é intocável, eu estou aqui e estou aberto, mas você precisa vir como ovelha. Você entende? Meu pastor está lá em Porto Alegre. É preciso você reconhecer a sua posição no corpo. Isso é humildade. Eu reconheço, Deus tem me chamado para isso aqui. A minha posição hoje é essa aqui. Entende? Eu sou um líder em treinamento aqui. Então, eu me coloco aqui para servir o meu líder aqui. O que eu posso fazer para abençoar? De que forma eu posso ajudar aqui? Você se coloca, você reconhece a sua posição no corpo. Porque o corpo tem muitos membros. E se a mão quer ser o pé e o pé quer ser a cabeça, aí vira um monstro, vira um Frankenstein. Cada um precisa reconhecer o seu chamado do corpo e reconhecer a sua posição naquele momento ali no corpo de Cristo. Reconhecer. Um tempo atrás o irmão queria, pastor, mas por que tem que ser aqui, não pode ser lá e coisa? Eu digo, irmão, você tem que ser filho, irmão. É por isso, por aquilo, por aquele outro. Mas você ainda não está na posição de decidir onde é que vai ser. Você entende? Isso cabe a mim, ao pastor William, é a nós. Mas o caminho está aqui, você vai trilhar, você pode liderar uma célula, vai ser um discipulador, um dia você vai fazer parte aqui da equipe, aí você. Mas é preciso ser humilde. Humildade de verdade é tirar você da equação e viver para Deus. E por último, outra atitude prática que o apóstolo nos fala é considere os outros superiores a você. O que significa isso? Lá em Filipenses 2, 5, 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Jesus não sabia que era obedecer, ele teve que aprender. Deus obedece a quem? A ninguém, né? Mas ele teve que aprender a obedecer lá, o José e a Maria, como filho, até a morte de cruz. Então Jesus, ele veio para servir. No reino de Deus, maior é aquele que serve. E quem é que serve? É aquele que cumpre a vontade de Deus, considerando os irmãos como maior do que ele mesmo. Como maior do que ele mesmo. Então, quando fere a mim, deixa para lá. Mas quando toca aqui no corpo de Cristo, aí eu preciso tomar uma postura. É isso que muitos irmãos não entendem. É isso. Você entende? Amém? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus? De que forma eu posso considerar os outros superiores a si mesmo? Morrendo para eles, morrendo em amor, morrendo em perdão, morrendo em consideração, morrendo em jejuns, morrendo para eles. Amém, irmãos? Queria orar com você, para que o Senhor nos faça um nesses dias. Até uma frase muito conhecida aí fora que diz que toda unanimidade ela é burra, mas não é verdade.
Não é verdade. O Senhor quer nos dar unidade. Unidade. Quando se fala de reino de Deus, quando se fala de propósito eterno, quando se fala de conquistas, quando se fala de posturas, quando se fala de sentimentos, o Senhor quer nos dar essa unidade. Assim era a igreja de Atos. Havia unidade naqueles irmãos, havia um só coração, um só falar no meio daqueles irmãos. Oh, você é um guardião da unidade, você é alguém que Deus chamou para promover a unidade. Só assim nós podemos viver coisas que nós nunca vivemos antes, irmãos.